Olá, pessoal! Vamos à correção das atividades da terceira semana. O assunto dessa semana foi fração molar, tá? O que a fração molar ela vai representar aí pra gente? A fração molar, gente, ela primeiro é representada por um X maiúsculo, tá? Se eu estou falando do soluto, eu coloco o índice 1, se eu estou falando do solvente, índice 2. Essa relação é como se fosse assim, olha, vou fazer uma analogia com uma cesta de frutas, tá? Então, eu tenho uma cesta de frutas que eu tenho 5 frutas. Eu tenho 4 laranjas e uma banana, tá? Qual que é a relação aqui fracionária dessas frutas? Eu tenho 1/5 das minhas frutas é o quê? A banana. E as laranjas? Serão 4/5. Então, eu fiz uma relação aqui fracionária do número de frutas da minha cesta. Presta atenção que quando eu fizer a soma dessas duas frações, eu vou ter que achar 1, que é o meu todo. 5 dividido por 5 vai dar 1. Em uma solução, eu vou relacionar o quê? O número de mols do soluto em relação à quantidade total de mols da solução. Se eu quero saber a fração em relação ao solvente, eu vou colocar o número de solvente em relação total à quantidade de mols da solução. A soma dessas duas frações tem que dar 1, que é o meu todo, tá? Então, vamos para a atividade número 1. Uma massa de 160 gramas de hidróxido de sódio foi dissolvida em 216 gramas de água. A fração em quantidade de matéria do soluto e do solvente nessa solução é, respectivamente. Ele me deu os dados das massas atômicas. Eu sei que a formulazinha aqui para calcular a fração molar é N1 dividido por N1 mais N2 e aqui também N2 dividido por N1 mais N2, em relação ao soluto e em relação ao solvente. Já aprendi a calcular número de mol. Eu vou dividir a massa que o exercício me deu por sua massa molar. Vou calcular aqui a do soluto, que é o hidróxido de sódio. Calculei 40 gramas, tá? Então, eu tenho aqui, olha, 160 gramas, que é o que o exercício me deu, dividido pela massa dele, eu tenho 4 mols. Faço o mesmo para a molécula de água. Calculo a massa molar da água. Eu tenho 216 gramas de água, eu divido pela massa molar, eu tenho a quantidade de mols de água. Agora fica fácil, olha. Vamos achar a fração molar em relação ao soluto. 4 mols é o meu N1. N1 aqui de novo, mais o meu N2, que é 12. Faço essas continhas, 0,25. Faço o X2 aqui, ó, que é a fração referente ao solvente. É o meu N2 dividido por meu N1 mais o N2. Faço as continhas, 0,75. A soma dos dois tem que dar 1. Resposta, letra C. Atividade 2. Leite de vaca contém, em média, 45 gramas de lactose. Deu a fórmula da lactose aqui, por litro. A fração em quantidade de matéria da lactose no leite é de aproximadamente. Ele te deu uns dados aqui, ó, ele pediu para considerar que o leite é formado de água e lactose e apresenta densidade igual a 1, tá? Deu as massas. Aí, nós vamos raciocinar aqui, ó. Eu preciso saber da massa da lactose e da massa da água. Ele não me falou a massa da água, mas ele falou que é em cada litro.
Então, se em 1 litro de leite eu tenho 45 gramas de lactose, quantos gramas de água que eu tenho? Porque o leite, ele diz que é formado por lactose e água, não é? Falou aqui, ó, lactose e água. Outro dado que ele me falou que a densidade é 1. O que significa aqui? Que 1 grama por ml. Olha, a cada 1 ml de leite, eu tenho massa de 1 grama. 1 grama por ml. Se 1 ml tem massa de 1 grama, 1000 ml, que corresponde a 1 litro, vai ter massa de quanto? 1000 gramas. Tá? Então, eu consigo saber a massa do solvente agora? Consigo. A massa de 1 litro da solução é 1000. Eu sei que a do soluto, que é a lactose, é 45, é só subtrair. 1000 menos 45, eu tenho 955 gramas do solvente. Agora, vamos calcular o número de mols do N1 e do N2, do soluto e do solvente. Pego a fórmula da lactose, calculo a massa molar. Nós já aprendemos na outra aula. Achei aqui 342 gramas por mol. Vamos calcular o número de mols que está contido em 45 gramas. Eu vou dividir a massa do exercício pela massa molar da substância. Faço a divisão, achei aqui 0,131 mol. Vou fazer o mesmo para o N2, a massa molar da água, 18 gramas. Qual que é a massa que o exercício me deu de água? 955 gramas. Divido pela massa molar de água, eu vou achar aqui 53,05 mol. Agora, olha, ele me pediu só a fração em quantidade de matéria da lactose, tá? Então, eu vou calcular só o X1, né? X1 vai ser a quantidade de mol da lactose, que é o N1, dividido por N1 mais a quantidade de mol do N2, que é a água. Faço essas contas, vou achar 0,0024. Ando aqui com a vírgula para passar para a potência de 10, vai dar 2,4 vezes 10 a menos 3, letrinha D. Atividade 3. Qual é a quantidade de matéria do soluto presente em uma solução que apresenta fração em quantidade de matéria e quantidade de matéria do solvente coincidentemente iguais a 0,74? Então, ele te contou aí que a quantidade de matéria e a fração em quantidade de matéria são iguais. Então, ele te deu aqui, ó, a fração em quantidade de matéria do solvente e a quantidade de matéria do solvente tem o mesmo valor, 0,74. Ele te pediu para achar quem? Qual é a quantidade de matéria do soluto? Eu quero achar o N1. Toda vez que eu falar em quantidade de matéria, eu quero saber quantos mols que tem, tá? Quantidade de matéria é sinônimo de mol. Eu tenho minha formulazinha aqui, olha, que a quantidade de que a fração em quantidade de matéria em relação ao solvente é igual a o número de mols do solvente dividido pela soma do número de mol do solvente mais o soluto. Olha aqui, olha, eu tenho esse valor, eu tenho esse e esse. Então, eu quero achar exatamente o que o exercício me pediu. Nessa formulazinha aqui, eu consigo achar, né? Então, vamos lá, ó. Quem que é meu X2? 0,74. Quem que é o meu N2? 0,74. N1 eu não tenho, o N2, 0,74.
Eu pego tudo isso aqui que está dividindo, eu passo ele para o lado de lá multiplicando. Então, isso aqui tudo vai multiplicar 0,74. Faço a multiplicação, 0,74N1, 0,74 vezes 0,74, que dá esse valor, é igual a 0,74. Depois que eu resolver todas essas continhas, aí é só usar os conceitos de matemática, nós vamos achar 0,26 mol de quantidade de matéria em relação ao meu soluto, tá? Tem outras formas de fazer? Tem, mas essa aqui foi uma das que eu escolhi para passar para vocês, tá? Se vocês fizerem de outro jeito, tem outro jeito de fazer também. Questão 4. Uma solução contém 15 gramas de cloreto de sódio dissolvida em 145 gramas de água. A fração molar do cloreto de sódio é... Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que saber a massa molar do cloreto de sódio, que é o meu sal de cozinha, NaCl, para eu saber o número de mols dele, tá? Então, eu preciso da tabela periódica, porque o exercício não me deu a massa molar dos elementos envolvidos aqui na fórmula. Calculei aqui a massa molar do cloreto de sódio, 58,5 gramas por mol. Agora, eu quero saber a massa molar de quem? Da água, nós já calculamos ela nos exercícios anteriores, mas coloquei aqui de novo dizendo 18 gramas por mol. Vou achar o número de mol do cloreto de sódio, 15 gramas, dividido pela massa molar, 0,256 mol. O N2 aqui vai ser a massa de água, 145 gramas, dividido pela massa molar da água. Faço as continhas, 8,05. Para eu achar a fração molar em relação ao meu soluto, eu vou dividir o número de mols do meu soluto pela soma dos mols do soluto mais o solvente. Vou achar aqui 0,031. Vocês perceberam aqui, gente, que não tem unidade, tá? Fração molar não apresenta unidade de grandeza, viu? Então, é só 0,031 mesmo. Pessoal, a questão 5, ela tem uma novidade, tá? Porque ela está falando aí um outro tipo de concentração, que é a molalidade, tá? Existem várias maneiras de eu determinar a concentração de uma solução. Pode ser uma concentração comum, pode ser a molaridade, pode ser a molalidade, tá? Vou falar para vocês aqui o que é a molalidade. A molalidade, gente, ela é representada pela letrinha W, tá? E ela relaciona o número de mols do meu soluto. Como que eu calculo o número de mols? Massa que o exercício me deu dividido pela massa molar, faltou um M aqui, massa molar do meu soluto, vezes a massa do meu solvente, só que elas têm que estar em quilo, tá? Então, a molalidade relaciona o número de mols do meu soluto dividido pela massa do meu solvente em quilos, tá? Então, aqui o exercício está falando do soro, né? Que é aí a alimentação intravenosa hospitalar, consiste usualmente em uma solução de glicose e em água com adição de sais minerais. Considere que 1,5 gramas de glicose sejam dissolvidos em 64 gramas de água. Calcule a molalidade da solução resultante. Então, molalidade é o W. Qual que é a massa do meu soluto? 1,5. Qual que é a massa molar da glicose? Eu pego a fórmula, né?
Olhe na tabela periódica a massa molar de cada um deles, tá? Calculo a massa molar da glicose, achei aqui 180 gramas por mol. Então, olha, massa dividido por massa molar vezes a massa do meu soluto, desculpa, a massa do solvente, só que tem que estar em quilo. Como que eu transformo grama para quilo? Basta eu dividir por 1000. Então, 64 dividido por 1000 dá 0,064 quilos, tá? Faça essas continhas aqui. Eu vou achar aqui 0,13. Eu posso falar que a unidade é molar. Eu posso simplesmente representar por um M, ou eu posso falar que é mol por quilo. Tranquilo? Sugeri para vocês uma videoaula sobre molaridade. Quem não entendeu, dá uma olhadinha lá para ficar mais claro. Letra B. Calcule as frações molares da glicose e da água nessa solução. Então, essa aqui já está tranquilo, ó. Fórmula da fração molar em relação ao soluto, em relação ao solvente, que é 2, ó, N2. Tá? Então, aqui, olha. Número de mols do meu soluto vai ser a massa que o exercício me deu, 1,5 dividido pela massa molar do meu soluto, que é a glicose, 180. Fiz as contas, 0,008 mol. Vou fazer aqui para a água. A massa de água, 64, dividido pela massa molar da água, que é 18, 3,55 mol. Agora, é só eu calcular aqui, ó, a minha fração molar referente ao soluto e referente ao solvente. O meu N1, eu achei aqui que é 0,08. N1 de novo, N2. Faço as contas, eu vou achar 0,002. Faço a mesma coisa para achar a fração molar referente ao solvente. O N1, o N2, dividido pelo N1 mais o N2. Faço as continhas, eu vou achar a fração molar 0,0998. Coloquei aqui para vocês, é uma outra maneira de fazer, né? Porque às vezes numa prova o tempo está apertado, não dá tempo de fazer essas duas continhas. Uma outra maneira de fazer. Eu sei que a fração molar de uma solução, a soma de todos os componentes, de todas as frações, tem que dar 1, não tem? Então, x1 mais x2 tem que dar 1. Então, no caso aqui, quando eu achei o x1, para eu achar o x2, basta eu subtrair 1 do x1 que eu achei. Olha, esse x1 aqui tá somando, eu passo para lá subtraindo. Então, x2 vai ser 1 menos o x1 que eu achei, eu vou achar exatamente o mesmo valor. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, bons estudos e até semana que vem.